Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, amigos, irmãos, pessoas que estudam, então, a Palavra de Deus. Nós, neste momento, então, iniciaremos a lição de número 4, que tem como título O Jovem Fiel Ministro. Verso áureo: Por essa causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4:17. Primeira pergunta. Então Pode vamos, passar. o que Paulo viu no jovem Timóteo? Pergunta B. Do que o apóstolo se certificou antes de exercitá-lo para o ministério? Quem foram seus primeiros educadores nas Sagradas Escrituras? Vamos então ler em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 1 a 7. De 1 a 7. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em longuacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então vamos agora meditar também aqui no livro de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então vamos agora para o texto do Espírito de Profecia, né, para complementar a resposta aqui dessa pergunta. Em Timóteo, Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra de um pastor, que não se atemorizava ante a perspectiva de sofrimento e perseguição, que estava pronto a ser ensinado. Todavia, o apóstolo não se arriscou a tomar a responsabilidade de exercitar Timóteo, jovem não provado para o ministério evangélico, sem primeiro certificar-se plenamente quanto a seu caráter e vida passada. O pai de Timóteo era grego e sua mãe judia. Desde criança, ele conhecia as Escrituras. A piedade que ele presenciara em sua vida doméstica era sã e sensata. A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos lembravam-lhes continuamente as bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra pela qual essas duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. O poder espiritual das lições que delas recebera conservou-o puro na linguagem e incontaminado pelas más influências de que se achava rodeado. Assim, a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus em prepará-los para assumir responsabilidades. Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos seus reclamos e que os tornassem familiarizados com todo o seu trato com seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Em vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos.
Os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária no lar. As grandes obras de Deus no libertamento de seu povo eram referidas com eloquência e as mais profundas reverência. Gravavam-se no espírito juvenil as grandes verdades da providência de Deus e da vida futura, familiarizando-o assim com o verdadeiro, o bom e o belo. Tal foi o preparo de Moisés na humilde cabana que era seu lar em Gósen, de Samuel por meio da fiel Ana, de Davi na sua morada nas colinas de Belém, de Daniel antes que a cena do cativeiro o separassem do lar de seus pais. Tal foi também o princípio da vida de Cristo no humilde lar de Nazaré. Tal o ensino pelo qual o menino Timóteo aprendeu dos lábios de sua mãe Eunice e de sua avó Loide as verdades da Sagrada Escritura. Isso. Então nós vemos aqui pela leitura o que Paulo viu no jovem Timóteo, né? Ele viu ali que Timóteo ele era um jovem destemido, estava sempre pronto para aprender e, se preciso fosse, então até sofrer pela causa de Cristo. A pergunta B do que Paulo se certificou antes de exercitá-lo para o ministério? De que ele da vida passada dele, do caráter que ele tinha desenvolvido durante toda a vida dele. Então foi isso que ele certificou. E ainda complementando a parte A, né, o que Paulo viu no jovem Timóteo também, ele viu que o apóstolo ele tinha interesse, né, interesse pelo ministério. Então ele parecia assim um jovem que almejava, né, o ministério. E é muito interessante que a análise, então, ele foi ver lá sobre a criação dele, sobre o caráter, sobre o que ele já tinha vivido no passado, né? Exatamente. E a pergunta C, quem foram seus primeiros educadores nas Sagradas Escrituras? Nós sabemos que foi a sua mãe Eunice e sua avó Loide, né? Então aqui nós podemos, durante o decorrer da lição, nós vamos nos certificar da importância, a responsabilidade de uma mãe, né, na educação de seus filhos. Quão importante é cuidar dessa educação na infância, na adolescência, sempre nos caminhos de Deus, né? E no texto da Bíblia ainda diz que era através de uma fé sem falsidade. Sim. Então, o Timóteo observava isso, a questão da perseverança da mãe, da avó, do lar, né? E essa parte eu achei interessante, de uma fé sem falsidade. E olha, nós vemos, né, que o pai de Timóteo ele era grego, então a responsabilidade dessa educação ficou muito ao encargo, né, pelo que a gente vê nos escritos, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, que o encargo ali dessa educação religiosa ficou mais a cargo da mãe e da avó, né, que convivia ali. Sim. Com certeza conviviam. E o lar junto, e a, né, escola era uma coisa só. Então Isso. ele aprendia ali no lar, como uma escola, e aí vem citando também outros que foram da mesma forma, que foi o caso de Moisés também, né, que foi preparado numa humilde cabana, Daniel, Samuel, né? Davi, e Jesus também, né? Sim. No final. Então sempre a nota termina, né? Tal foi também o princípio da vida de Cristo no humilde lar de Nazaré. Então a importância da educação da criança, do jovem ou de uma jovem é muito importante, né? A gente às vezes, quando crescer ele vai decidir. Não, ele vai decidir na sua idade mais adulta o que ele realmente aprendeu na sua infância, né? O que de melhor ficou ali na infância. Vamos então passar para a segunda pergunta. Devido a que o jovem Timóteo estava apto para se tornar um mestre religioso. Lá no texto de 1 Tessalonicenses, né, e depois o texto também de Timóteo, nós vamos ver então a resposta ali, fica bem claro, e na verdade a segunda pergunta já vem complementando o que já foi comentado na pergunta anterior, né? E enviemos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Agora, 1 Timóteo. O 4, de 6 a 8. Então,
Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é o da que há de ser. Então, Agora no 5, do 1 a 2. agora o capítulo 5, verso 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como a irmã, com toda a pureza. Sim. Então vamos também ler aqui o texto que está na Meditação Matinal 2002, Cristo Triunfante 309. Os princípios de Timóteo haviam sido tão estabelecidos por uma educação correta que ele estava apto a ser um mestre religioso em ligação com Paulo, o grande apóstolo aos gentios. Era um simples jovem, mas assumiu suas grandes responsabilidades com mansidão cristã. Era fiel, firme e leal, e Paulo fez seu companheiro de trabalho e viagem para que pudesse beneficiar-se de sua experiência em pregar o Evangelho e estabelecer as igrejas. Então nós vemos aqui, que já foi comentado, foi devido à educação que ele recebeu na sua infância, né, na sua adolescência, é o que o capacitou a se tornar um mestre religioso, né? E achei muito interessante o verso de Timóteo, né? Paulo ali o orientando, explicou ali para ele, né, o que ele tinha que fazer. Se ele fosse lidar com o idoso, ele tinha que lidar como se fosse forma, como o pai. Se fosse com uma mulher idosa, como se fosse a sua mãe, e se fosse com as moças, como fosse como sua irmã, em toda a pureza. Então isso foram lições que ele foi recebendo durante as caminhadas que fez com Paulo, né? Sim, e além do mais, no final da nota diz que ele era firme, fiel, firme e leal. Isso. E Paulo o fez seu companheiro de trabalho e viagem. Então ele pôde também ter experiência, né? Viveu ali com Paulo, vendo como que Paulo agia nas congregações, nas adversidades, e pôde aprender ali então mais profundamente sobre o ministério. Foi o que nós até comentamos na nota da pergunta 1, que ele estava pronto para aprender, né? Isso Sim, fez. Ele era interessado também, né, na parte ministerial. Exatamente, né? Na pergunta 3 agora vai explicar ainda um pouco melhor, né? Falar mais detalhes. Então vamos para a pergunta de número 3. Tá aberto. Acerca do que o apóstolo o interrogava muitas vezes. Então aqui pela pergunta a gente já percebe o quê? Que durante as viagens Paulo ia conversando com ele, além da atitude, do exemplo prático, Paulo também ali ia conversando, e nessas conversas vamos ver aqui o que Paulo, então, qual era o assunto, né? O foco ali da conversa entre Paulo e Timóteo. Né? Então, em 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo e que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão do mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se a fábulas. Então, olha aqui a importância, né, que o apóstolo Paulo, né, o instruía. Vamos ler aqui, então, né, Érica? Paulo amava Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. O grande apóstolo muitas vezes puxava pelo discípulo mais jovem, interrogando-o acerca da história bíblica, e enquanto viajava de um lugar para o outro, ensinava-lhe cuidadosamente a maneira de trabalhar com êxito. Tanto Paulo como Silas
Em todas as suas relações com Timóteo, procuravam aprofundar a impressão que já se fizera em seu espírito quanto à natureza sagrada e séria da obra do ministro evangélico. Isso. Então, aqui, nessa nota, né, vem dizendo sobre os assuntos que, então, faz a pergunta, sobre o que ele perguntava, né? Então, aí ele interrogava sobre as histórias bíblicas, e enquanto eles estavam indo de um lugar para o outro, Paulo, então, ensinava como ele deveria trabalhar de maneira que obtivesse êxito. Então, ele tinha teoria e prática Sim. junto, né? Aí, enquanto eles estavam na viagem, era a teoria. E quando ele chegava no lugar, então, ele, através da observação de como o apóstolo Paulo agia, ele pode aprender também. Na prática, né? Isso. Isso contribuiu muito para que o jovem Timóteo, né, mais tarde, foi abrindo, né, portas. Vamos para a pergunta número 4? Sim. Desde criança, que partes da Sagrada Escritura tinha ele à disposição para o seu ensino? Nós vamos ver em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, muito bom. Então não era só uma parte da Escritura, não, eu gosto mais de estudar, né? Aí diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Isso, e ele tinha uma base, ele estudava, então essa base foi de muita importância, né? Isso. Aí diz, desde a infância Timóteo conhecera as Escrituras, a religião era a atmosfera de seu lar, a piedade da vida de seu lar era pura, sensitiva e não corrompida por sentimentos falsos. Ele recebia suas instruções, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Vemos a vantagem que Timóteo teve num exemplo correto de piedade e verdadeira santidade. O evidente poder espiritual da piedade no lar conservou puro na linguagem, incontaminado por sentimentos corruptos. Desde criança conhecia eles as Santas Escrituras. Tinha o benefício do registro do Antigo Testamento e os manuscritos de parte do Novo, os ensinos e as lições de Cristo. Um caráter nobre e equilibrado não vem por acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Aí, meditação matinal, 2002, Cristo Triunfante. Então, aí nessa parte da nota, né, vem dizendo que o caráter, então, nobre ali, que Timóteo, que formou-se, né, em Timóteo, era o resultado do quê? De um processo, né, modelador na sua juventude, aí vem dizendo, né? Muitas vezes a gente sempre vê texto que fala mais sobre a criança, sobre, né, os 3 anos, não que seja menos importante, mas importante esse texto que vem dizendo aí também nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Então, o lar que Timóteo viveu nessa atmosfera aí de piedade, né, de religião, de estar, então... De obediência, né, à palavra de Deus, sim, porque eles tinham como regra ali as Escrituras, e não, né, só na palavra, mas sim na vida deles. Vida. Viviam num ambiente, né, num ambiente de piedade. Então, ele não aprendeu, assim, palavreados, aí vem dizendo, né, a linguagem era incontaminada. Né, ele tinha um perfil assim muito bom, né? Ele foi moldado, o caráter dele foi moldado de uma forma muito especial. Porque diz aqui, né? Desde criança ele foi instruído nas Escrituras, né? Sim, então conhecia ele as Santas Escrituras. Então ele, né? Sua mãe, sua avó ali, pelo conhecimento que eles tinham das Escrituras, eles iam passando para esse jovem Timóteo.
E isso fez, como diz aqui o verso 17, que nós acabamos de ler, é o que faz do homem dá uma nobreza de caráter ao homem, né? Quem foi o que moldou, né? Isso, foi esse um caráter equilibrado. Isso. Ainda diz aqui que um caráter equilibrado não surge por acaso, não vem por acaso. Não. Isso está escrito, então, nessa meditação, né? Meditação matinal de 2002. Toda a escritura, toda ela, né? Tem lições, desde Gênesis a Apocalipse, a gente encontra ali lições para a nossa vida espiritual e para a nossa vivência dia a dia. Vamos então para a pergunta de número 5. Sim. Ela aqui é dividida em 4 perguntas. Vou fazer a primeira pergunta A. O que Timóteo indagava a cada passo dado em sua jornada cristã? A pergunta B. O que o Espírito Santo encontrou nele? A C. Tinha ele talentos particularmente brilhantes? E a D. No entanto, o que ele aplicava na vida diária? Então nós vamos ler aqui o verso, começando o verso de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, isso, agora o capítulo 6, verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Agora, segundo a Timóteo 1, 13 e 14. Olha, 1, 13 e 14. Mantém o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O 2, 15 e 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 22 e 23, no mesmo, só o verso. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E o 23... E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. Então, olha quanto conselho aí, né? Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, falam várias coisas, né? Não ficar onde tem falatório, né? Conservar, então, a pureza. Tem muitas admoestações aí, né? Sim, para que e aqui, vamos ler aqui a nota, né? Diz assim, em sua obra, Timóteo buscava de Paulo constantemente conselho e instrução. Não agia por impulso, mas consideradamente e com calma reflexão, indagando a cada passo, é este o caminho do Senhor? Nele encontrou o Espírito Santo, quem poderia ser moldado e ajustado como templo para a habitação da divina presença. Quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exercem elas profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha ele talentos particularmente brilhantes, mas sua obra era valiosa porque ele usava no serviço do Mestre as habilidades que Deus lhe dera. Seu conhecimento da piedade prática distinguia-o dos outros crentes e dava-lhes influências. Atos dos Apóstolos 205. Então, olha aqui, a pergunta A. O que Timóteo indagava a cada passo de sua jornada? Ele indagava sempre, é este o caminho que eu devo seguir? Então, ele estava sempre, né, consultando a Deus sobre o
o caminho que ele devia seguir, se estava certo ou não. E o que o Espírito Santo encontrou nele? Encontrou nele uma pessoa que poderia ser moldado, né? Ajustado como templo para a habitação da sua presença. Sim. Então isso foi o que o Espírito Santo viu nele. E tinha ele talentos brilhantes, né? Como a gente às vezes fala, mas ele já nasceu com esse dom, né? Ele não tinha. Não, mas ele o que ele fazia? né? Ele buscou. Isso. Das Mas o que escrituras, ele conseguia, as habilidades que Deus lhe dera, ele exercia e isso ele ia sendo cada dia mais capacitado. E, no entanto, o que ele aplicava na vida diária? Então, aqui diz que seu conhecimento da piedade prática. Exato. Então ele praticava tudo que ele aprendeu, ele colocava em prática na vida diária. E foi isso que fez com que ele recebesse cada vez mais, então, aptidão para o trabalho ministerial. Exatamente, né? Que acabou, então, tornando que ele fosse uma pessoa de influência, né? Porque ele vivia o que ele falava. Não era só teoria, e acabava influenciando as pessoas. Exatamente. Então agora nós vamos para a pergunta 6. De que cidade era Timóteo? Em que situação crítica da vida de Paulo esteve ele? Vamos ler lá em Atos, né? Atos, capítulo 14, 19 e 20. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E agora, aqui nós vamos ver aqui na leitura de Atos dos Apóstolos 184. Entre os que se haviam convertido em Listra e que eram testemunhas oculares dos sofrimentos de Paulo, se achava alguém que se havia de tornar mais tarde preeminente obreiro de Cristo e devia partilhar com o apóstolo as provas e alegrias dos serviços, pioneiro em campos difíceis. Era um jovem chamado Timóteo. Quando Paulo foi arrastado para fora da cidade, esse jovem discípulo estava entre os que se puseram ao lado do seu corpo, aparentemente sem vida, e que o viram erguer-se ferido e coberto de sangue, mas com louvor nos lábios por lhes haver sido permitido sofrer por amor de Cristo. Então, já foi citado, né, Atos dos Apóstolos, página 184, e agora vamos voltar, então, às questões, né, de onde que era, então, a cidade, de que cidade era Timóteo? Então, aqui, pelo relato da Bíblia e do Espírito de Profecia, ele estava entre os que foram convertidos ali, ele e sua família em Listra, né? Sim. Então, dá-se a entender aqui que ele era desta cidade, né? Porque ali foi aonde Paulo o encontrou e ali durante o trabalho de Paulo foi que Paulo conheceu ali sua família. Sim, né? Que parte então da vida de Paulo? Quando Paulo aqui citou, então, quando ele foi apedrejado, né? Arrastado para fora da cidade, né? Quando ele foi arrastado para fora da cidade, quem que estava ali então? O jovem Timóteo. E pôde então, ele foi apedrejado, né? Diz ali que ele foi apedrejado e estava todo ferido, como diz o verso 19, né? Então, olha, achei interessante, né? Que é mais o texto da Bíblia que está relatando, ó. Judeus da Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-na para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, né? E o Espírito de Profecia aqui, então, nos esclareceu melhor. Então, né, aquele trabalho de Paulo, olha a situação que Paulo e Timóteo estavam entre os discípulos ali que acudiram, né, Paulo ali, e saiu da cidade junto com ele. A pergunta de número 7, devido a ele ser jovem, já com grandes encargos, que palavras acerca disto o apóstolo lhe dirigiu? Então vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição da mão dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então aqui ficou bastante claro, né, qual era o compromisso que Timóteo tinha ali, né? Então Paulo ainda falou, né, não é porque ele era jovem, mas ele falou, ninguém despreze a tua mocidade, mas para isso ele era instruído, né? Paulo falou ali, ser fiel, instrua. E eu achei muito interessante que Paulo ainda fala, olha, quando eu estiver longe, né, quando eu não estiver com você, não menospreze, estude, né, leia, para que possa, que aplique todos os ensinamentos, né, não deixasse de lado como assim, bom, não estou com Paulo, não vou estudar, né? Eu achei muito interessante que o verso 13 fala, né? Até a minha chegada, aplique-te à leitura, à exortação e ao ensino. E aqui, para complementar, Meditação Matinal 1971, Vidas que Falam, 344, vem comentando assim, a irmã White. Era fiel, inabalável e verdadeiro, e Paulo o escolheu para ser seu companheiro nos trabalhos e viagens, para que Timóteo não se sentisse menosprezado por causa da sua juventude, escreveu-lhe Paulo, ninguém despreze a tua mocidade. Podia com segurança dar-lhe esse conselho, porque Timóteo não era presunçoso e sempre buscava a orientação. Então, mesmo ele sendo um jovem, o que Paulo via nele? Paulo falava com certeza que ninguém era para menosprezar os seus ensinos só porque ele era um jovem. Mas Paulo falava com segurança porque via em Timóteo, ele não era presunçoso. E que sempre estava buscando a orientação, né? Isso mesmo. Isso é uma lição para nossos jovens hoje, né? Que às vezes acham que porque tem mais conhecimento por ser jovem, mas Timóteo, com todo o conhecimento que tinha, ele procurava buscar ali de Paulo, né, e de outros, eu acredito, de outros também mais velhos do que ele, na palavra de Deus, buscando conselho e orientação. Né? Pergunta 8, a parte A. Por que Paulo amava ao jovem Timóteo? B. Como era a afeição de um pelo outro? C. A diferença de personalidade dos dois era semelhante à de que dupla de reformadores? Vamos ler então em 2 Timóteo 1, de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para eu transbordar de alegria. Olha que lindo aqui, né? Esse verso aqui falando do carinho que Paulo tinha, né? Então ele esperava, ansiava ver Timóteo para alegrar o seu coração, né? Sim, a nota vem dizendo, né? Espírito de profecia. Paulo amava Timóteo porque Timóteo amava Deus. Seu inteligente conhecimento da piedade prática e da verdade conferiu-lhes distinção e influência. A influência moral de seu lar foi decisiva, não espasmódica, não impulsiva, não mutável. A palavra de Deus era a regra que guiava Timóteo. Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e invulgar. Desde sua conversão, Timóteo havia tomado parte nos trabalhos e sofrimentos de Paulo, e a amizade entre os dois crescera cada vez mais robusta, profunda e sagrada, a ponto de se tornar Timóteo para
para o idoso e esgotado apóstolo, tudo que um filho possa ser para um amado e honrado pai. A afeição entre esse jovem colaborador e o apóstolo começou com a conversão de Timóteo através dos trabalhos de Paulo, e o vínculo tinha se fortalecido à medida em que eles partilhavam juntos as esperanças, perigos e labutas da vida missionária, até que ambos pareciam ser apenas um. A diferença de idade e de caráter fez interesse e amor mútuo mais sincero e sagrado. O ardoroso, zeloso e indomável espírito de Paulo encontrava repouso e conforto no meigo, submisso e retraído caráter de Timóteo. O fiel ministério e terna amizade desse jovem companheiro havia iluminado muitas horas escuras da vida do apóstolo. Tudo o que Melancton era para Lutero, tudo o que um filho poderia ser para um amado e honrado pai, isso era Timóteo para o sofrido e solitário apóstolo. Aí tem um livro, né, Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem, página 329. Então, nós vemos aqui que Paulo amava Timóteo porque Timóteo amava Deus, né? E ele amava Deus e Paulo via que Timóteo se guiava pela palavra de Deus. E isso fazia com que o amor de Paulo cada vez fosse maior ainda por Timóteo, né? E como era a afeição de um pelo outro? Era muita, né? Muita afeição. Era o que um filho deveria ser, para né? um pai. E no caso Paulo considerava como filho, né? E Timóteo também considerava Paulo como um pai. Aí diz que até a diferença de idade entre eles não era nem contada, porque a amizade eles tornaram-se, achei interessante essa parte que eles pareciam ser apenas um. Então em pensamentos, em atitudes, então, eles concordavam em tudo com o passar do tempo, apesar da diferença muito grande de idade. Muito importante. E a gente vê aqui que ele se pareceu muito, né? Tem uma outra dupla que quem conhece a história de Lutero e Melancton, né, dos reformadores, via quanto Melancton tinha para com Lutero o mesmo cuidado que Timóteo tinha para com Paulo. Então ele muito se assemelhou essa dupla, né, que muito mais tarde, né, na história da Reforma protestante, Melancton e Lutero ali, né, também. Melancton foi um jovem também semelhante a Timóteo. Sim. Então vamos para a pergunta de número 9, né? A parte A. Que poder a mãe exerce sobre os filhos e o lar? A B. O juízo final revelará a todos? C. O que muitos dos santos dirão perante todo o universo? Vamos ler então em Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso, é um texto bem conhecido, né? Isso. Então, vamos ler a nota, né? Quem dera que cada mãe percebesse quão grandes seus deveres e responsabilidades, e quão grande será a recompensa de sua fidelidade. A influência diária da mãe sobre os filhos o está preparando para a vida eterna ou para a morte eterna. Ela exerce no lar uma influência mais decisiva do que o pastor no púlpito e do que o rei no seu trono. O dia do Senhor revelará o quanto o mundo deve às mães piedosas pela formação de homens que se tornaram resolutos defensores da verdade e da reforma. Homens que foram corajosos para fazer e ousar, que permaneceram inabaláveis em meio às provas e tentações. Homens que escolheram os elevados e santos interesses da verdade e da glória de Deus, antes que honras mundanas ou a própria vida. Quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, quando as palavras bem está do grande juiz forem pronunciadas e a coroa de glória imortal for colocada sobre a fonte dos vencedores, muitos erguerão suas coroas à vista do universo congregado
e apontando para sua mãe dirão: ela fez de mim o que sou através da graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram coroados de êxito para a minha eterna salvação. Meditação matinal, 1986, Refletindo a Cristo, página 187. Então, olha que é tamanha a responsabilidade de uma mãe, né? A influência da mãe, ela exerce para tanto a vida eterna, como também para a morte eterna dos seus filhos, né? Então, A resposta da parte A. Isso, é tremendamente importante essa reflexão, né, em cada lar. E o que o juízo final revelará a todos? Revelará essa parte, né? O dia do Senhor revelará o quanto o mundo deve às mães piedosas. Isso, então por detrás de todas essas histórias, homens, né? Piedade. Esses grandes pioneiros que nós vemos na história, sempre teve por detrás uma mãe que os instruiu, né? Sim. Fizeram com que tivessem um caráter firme. E o que muitos, né? Deus salvos dirão perante todo o universo. Exatamente. Que a coroa que eles estão recebendo da vida, eles devem à mãe pela educação, né? As orações de uma mãe piedosa, todos os ensinos e orações feitos pelas mães, aqui eles vão dizer, né, que aquela coroa, eles foram coroados devido ao êxito que suas mães impuseram, né, para a sua salvação. Aqui diz, ela fez de mim o que sou através da graça de Deus. Exatamente. Através da graça de Deus, né? Aí vai ser pronunciado, então, erguerão suas coroas e falarão. Exatamente. Então, que nós possamos tirar proveito dessa lição e ensinamentos, né? Da grande responsabilidade que cada pai, que cada mãe tem sobre seus filhos, sobre as pessoas que estão ali no seu lar, que elas possam, e também da vida de Timóteo, possa ser um exemplo para os jovens e também até para nós mais velhos, né? Que estarmos sempre prontos para aprender, porque ninguém sabe tudo. Então, a vida inteira, a palavra de Deus é como a aurora, né? A luz da aurora, que brilha mais e mais a cada dia. Nós temos que estar abertos, né? Estudando a palavra de Deus para poder usufruir de todas as bênçãos que Deus pode nos oferecer, né? Que o Senhor Jesus possa estar com cada um neste dia, que todos possam tirar proveito desta lição. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.